Portanto, hoje a aula é para resolver a guia prática 4. Portanto, isto na verdade vai dar para resolver a primeira questão e o resto depois resolvem em casa. Resolvem em casa as restantes questões. Vamos então ver a primeira questão. Ora, na primeira questão é para implementar o seguinte. Portanto, temos aqui um conjunto de figurinhas, um conjunto de peças de um jogo de Lego, por exemplo. Portanto, isto tem aqui uns quadrados, uns retângulos, ao alto e ao baixo, vários tipos de retângulos e depois umas figuras diferentes. Portanto, vocês na aula teórica aprenderam aqui a implementar aqui a figura 10. Por acaso nós Sim. na teórica não tivemos. Ok, tudo bem. Assim, sim. Certo. Se pudesse. Está bem, sim. Mostrou ali como é que faz o código, mas não por alto. Ok, tudo bem, sim. 5 minutos no fim da aula. Sim. Ok. Então acontece, é assim. Cada uma das figuras pode ser implementada num método ou em vários métodos. Portanto, o professor João Paulo Barros mostrou aqui a implementação da figura 10 através de vários métodos. Portanto, há um método que faz aqui um bocadinho, faz, por exemplo, aqui esta parte, há outro método que faz a outra, depois liga-se as diversas partes. Portanto, isso pode ser feito num método, pode ser feito em vários métodos. O mesmo acontece em relação às outras figuras. É assim, aqui eu vou fazer as figuras, cada figura será um método, depois se a pessoa quiser pode tentar dividir em mais métodos. E depois, a figura final que se pretende é esta. Esta figura será um método que vai chamar vários métodos já existentes. Então eu vou mostrar isto. Portanto, isto está numa folha quadriculada. Portanto, isto foi feito no Excel. Portanto, isto se devia ser feito em papel, mas não foi feito no Excel. Nós quando depois a imagem fica com este aspecto assim, não sei se é o PDF que coloca isto assim com esta qualidade mais fraca. Portanto, temos aqui várias peças. Vamos então implementar aqui as peças para fazer aqui este desenho. Portanto, isto está num quadriculado. Portanto, cada quadriculado é 20 por 20 pontos. Portanto, quer dizer que, por exemplo, aqui a figura 7 tem de largura 4 quadrículas de largura e 8 quadrículas de altura. Portanto, e o método vai receber isso, vai receber como largura 4, como altura 8. Okay. Depois, aqui assim, portanto, este bocadinho que está aqui, portanto, isto será metade da largura. Portanto, aqui faltam 2, aqui faltam 2, isto é metade aqui em relação à largura. Portanto, depois se... Sim. Portanto, isto é 8 aqui nesta parte mais alta, portanto, que é o quadrado que envolve, portanto, isto vai ser 6, portanto vai ser 8 menos metade da largura. 8 menos 2, sim, mas quero que deixe metade da largura, porque se eu der, em vez de dar 4, 8, se der 4, 10, então ele tem que ajustar. A ideia é essa. Ok, então vamos então criar isto. Então eu vou criar um novo projeto. O nome do projeto Guia Prático 4B. Portanto, este é o 4B. Existe o 4A, mas este é o 4B. Ok, temos aqui um novo projeto, Guia Prático 4B. Vamos criar aqui as classes. Nova classe. Olhar só aqui para o nome da classe. O nome da classe será Super Turtle. Nome da classe Super Turtle. Tipo de classe vamos escolher ACM Graphics Program. Portanto, o Super Turtle é do tipo GTurtle, mas para simplificar a criação, a gente escolhe do tipo ACM Graphics Program. Ok? Vamos abrir o documento, abrir aqui a classe e agora vamos apagar comentários. Eu vou pegar os comentários, apagar tudo que está cá dentro, apagar tudo que está aqui dentro da classe e só quero isto. E agora, onde diz aqui Graphics Program, isto é GTurtle. Portanto, a vantagem de efetuar isto é que ficam logo com os importes todos. Portanto, tem vantagem de criar isto à custa do tipo Graphics Program. Compilar e não há problemas. Isto está feito. Portanto, temos a primeira classe, vamos já criar a segunda classe. Eu vou já copiar aqui o Super Turtle. Nova classe do tipo
ACM Graphics Program, isso vai se chamar Drawings. Portanto, isto vai ser a classe que vai ter o MetroRun, tipo ACM Graphics Program, e temos aqui a classe Drawings. Eu vou pegar aqui os comentários só para ficar tudo visível, ser visível aqui a informação toda. Portanto, aqui a pessoa deixa o MetroRun e apaga tudo o resto. Ok, temos aqui a classe Drawings com o MetroRun. Vou deixar aqui uma linha em branco e vou já criar aqui a Super Turtle. Iniciar a tartaruga. Pen down. Colocar uma cor na caneta. E vou adicionar a tartaruga à janela. $300, $200. Portanto, antes de adicionar a tartaruga à janela, a pessoa deve já iniciar a tartaruga com o tamanho certo, a cor certa, com a direção certa. Isso porquê? Porque escrever a parte gráfica é a coisa mais lenta que existe. Portanto, tratar de desenhar na parte gráfica é o mais lento que existe. Portanto, a pessoa deve primeiro fazer as alterações todas sem memória e depois é que escreve o objeto, na janela. Portanto, aqui o this é quando ele vai escrever o objeto na janela. Portanto, a pessoa antes faz as alterações todas e depois escreve na janela, assim escreve só uma vez. Se a pessoa fizesse isto ao contrário, se primeiro adicionasse, depois colocava a caneta e não sei quanto, por acaso, estas operações não alteram o objeto, mas se alterassem o objeto, portanto eu tinha que escrever o objeto 2 vezes. E assim escreve uma única vez. Se por exemplo eu colocasse aqui um left 90, ele ia rodar a tartaruga. Assim escrevia uma vez ao no header, depois rodava depois. Portanto eu tinha que escrever outra vez. Se colocar antes de adicionar, só tem que escrever uma vez na janela. Quando escrever já vai com a rotação certa. Ora bem, eu vou aqui obter o tamanho que temos para a janela. Double width é igual this.get width ponto e vírgula double height igual a this.get height. Ora bem, temos a largura e a altura aqui para a janela. E agora vamos enviar estes valores para a classe. Vamos enviar aqui estes valores aqui para a classe e a classe vai receber os valores. Até assim a classe Super Turtle já fica a saber qual é a largura e a altura da janela. Portanto, estes métodos, o método getWidth e getHeight, estes métodos existem aqui na classe Graphics Program. Isso vai buscar a altura da janela? Vai ficar a altura da janela, sim. Ou o canvas, sim. Sim, sim. Passa para o outro lado. Sim, é só perguntar, é só colocar a dúvida no fórum, quer dizer, e se fórum lá para alguma coisa, para vocês colocarem dúvidas. Se não têm dúvidas, não sei. Se aumentarmos o tamanho da janela maximizado, não vai buscar o tamanho da janela maximizado. É assim, isto aqui, portanto, isto vai buscar o tamanho inicial da janela. Se vocês querem alterar a janela, o tamanho da janela, fazem isto, set size, e dizem qual é o tamanho que querem, quer dizer, aqui 800 por 600. Sim. Maximizamos a janela. E se fosse buscar automaticamente? Não vai. É possível. Sim, fica com este tamanho sempre. Sim. Assim, a não ser que você maximize a janela ou alterem, podem sempre alterar para o tamanho da janela. Aquele. Sim. Se calhar já é perguntado mais. Não, pode perguntar tudo. Por exemplo, Sim. aquela situação do trabalho em que temos que a tartaruga Sim. lá atravessada. Sim, assim, faça em relação aqui ou a isto ou ao câmbio, mas se quiser podem fazer em relação a isto. Se fizermos em relação a isso, se mexermos A janela, sim.
ele passa no tamanho e Sim, mas deve ter neste tamanho, sim. independente mesmo que a janela seja maior. Sim, ela vai ter neste tamanho, sim. Não vai continuar a Sim, andar. não continua a andar, não. A gente define é com o tamanho. Sim, o tamanho do campo quando ela vai andar, sim. 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 Define. Sim, que pode ser definido assim, desta forma. Portanto, isto portanto, pode não ser útil. Assim, geralmente isto aqui assim é duvidoso para estar a colocar isto. Porquê? Porque é duvidoso estar a colocar este tamanho. Porque, assim, estes programas que vocês estão aqui a fazer, chamam-se applets. Ora, uma applet é um programa que funciona dentro de uma página HTML. E quando a pessoa coloca isto dentro de uma página HTML, a gente diz: esta applet vai ter este tamanho, portanto este aqui vai à vida. Portanto, o que interessa depois é o tamanho que a gente define na página e não este aqui. Portanto, sim, é esquisito a pessoa estar a aumentar o tamanho quando a página vai definir o tamanho. Portanto, é quem deve definir o tamanho é a página e não aqui a applet. Sim, é melhor não usar o set size. Ora bem, isto está, portanto, isto dá um erro porque falta ir aqui à Super Turtle e criar um construtor para receber estes dois valores. É isto que está a faltar, então vamos fazer isso. Vamos aqui à classe Super Turtle e vamos criar aqui um construtor. Public Super Turtle. Isto vai receber dois doubles with double act. Portanto, isto recebe estes dois valores. E agora, o construtor deve chamar o construtor da superclasse. Deve ser logo a primeira instrução. E agora depois fazem o que quiserem. Portanto, se isto fosse o TP1, agora chamavam aqui o draw 01 e enviam a largura e a altura, por exemplo. Portanto, se isto fosse o TP1, mas como não é, depois eu vou colocar isto em comentário. Portanto, assim enviavam a largura e a altura para os métodos que forem necessários. Ok. Portanto, isto não é necessário, o outro é o utilitário. Sim, agora isto, que criavam este método, o método recebia e fazia o que fosse necessário. Portanto, já tinha a altura e a largura. Portanto, cada quadrícula tem também 20 pontos. Vamos criar uma constante para estes 20 pontos. Super Turtle, portanto aqui fora dos métodos, vamos colocar public, final, static, double, eu vou chamar a isto size, é igual a 20 pontos. Compilar. Agora eu vou explicar isto. Final quer dizer que a variável é uma constante, é por isso que eu coloco a variável tudo com letras maiúsculas. Static diz que esta variável é uma variável da classe e não uma variável do objeto. Portanto, isso quer dizer que se eu tiver muitos objetos do tipo Super Turtle, só existe uma variável. Se eu retirasse o static, por cada objeto existe esta variável, essa é a diferença. Portanto, eu posso ter esta constante em cada objeto do tipo Super Turtle, ou então ter esta variável para todos os objetos do tipo Super Turtle. Portanto, tem só uma variável. O static é para isso. O objeto é o quê? O objeto Não, vamos aqui. Vamos aqui assim. Eu tenho aqui um objeto. Eu tenho aqui o primeiro objeto. Portanto, o primeiro objeto está aqui a ser criado. Já posso compilar isto. Portanto, estou aqui a criar um objeto. Se eu a seguir criasse outro objeto, um segundo objeto, eu vou criar aqui um segundo objeto. Uma segunda tartaruga, ST2. Portanto, neste momento eu tenho aqui dois objetos do tipo Super Turtle. Esse aqui eu posso colocar na janela duas tartarugas. E vai ser buscar a mesma constante ali. E agora, com o static, só há uma variável, só há um size. Se eu retirar o static, cada objeto tem o seu size e já pode ser tamanhos diferentes, por exemplo. Ele vai aplicar sempre na primeira que encontrar? Portanto, é assim, se tiver o static, como está assim com o static, portanto, isso quer dizer que esta variável passa a fazer uma variável da classe e não do objeto. Se esta variável fosse variável
aqui do objeto e eu fazia this.size. Sendo a variável da classe, o nome dela é superturtle.size, que é o nome da classe.size. Agora vamos ver já a seguir. Vamos ver já a seguir. Portanto, ao ser static acontece é que aquela variável está fora dos objetos, portanto, os objetos não têm aquela constante, aquela constante está associada à classe. Sempre coisa quando eu faço um f.pi. Portanto, eu não tenho que criar um objeto para ter um pi. Eu faço um f.pi porque o pi está associado à classe e não a um objeto. Se o pi estivesse associado a um objeto, eu tinha que criar um objeto e depois com o nome do objeto é que ia buscar a constante. Estão a perceber? Isso é como se estivéssemos a criar. Portanto, isto é uma variável que fica associada à classe e não a um objeto. Portanto, a variável fica fora dos objetos. Portanto, é assim, eu agora posso mostrar aqui. Vamos aqui ver. Esperem que eu vou mostrar aqui assim. Ora bem, eu vou aqui ao CodePad, Ctrl V e Enter. Tenho que criar aqui, eu vou apagar isto, não precisa disto, Enter. SuperTurtle, adicionar um turtle, porque é que não funciona aqui o CodePad? Ctrl X, ponto e vírgula. Vou compilar tudo, fechar, compilar tudo. Vamos lá fazer SuperTurtle st, ponto e vírgula. Int x igual a 0. Bem, alguma coisa aqui. SuperTurtle st, ponto e vírgula. Muito bem. Agora st toma o valor de new SuperTurtle. Portanto, tenho que criar aqui um objeto. St igual a SuperTurtle e vou enviar o valor 200, portanto, altura e largura, não é importante. E agora st. Eu tenho aqui o objeto do tipo SuperTurtle. Eu vou colocá-lo aqui. E agora vou aqui olhar para o objeto. As variáveis que este objeto tem aqui um pen, portanto, isto veio da classe SeaTurtle, estas coisas todas vieram da classe SeaTurtle. Portanto, não há aqui nenhuma variável chamada size em letras maiúsculas. Eu tenho aqui uma coisa que é mostrar os valores estáticos. E cá temos o size. Portanto, assim, ele mostra isto em janelas separadas, em zonas separadas, porque isto está associado à classe, portanto, o que o static está associado à classe, e isto está associado ao objeto. Portanto, cada objeto tem estas variáveis são sempre iguais para os objetos todos. Portanto, se eu tiver muitos objetos, as variáveis são sempre iguais. Portanto, se eu criar aqui um segundo objeto, vamos aqui criar um segundo objeto. SuperTurtle st2 igual a new SuperTurtle 2.4, os valores não interessam, st2, o objeto está aqui, vamos mostrar o objeto. Então temos aqui o segundo objeto, assim, aqui os valores devem ser os mesmos, porque eu não alterei nada, não alterei a direção, não tive que alterar nada. Estes valores, ele mostra a mesma janela, a janela é a mesma. Porque estão associados à classe, e não ao objeto. Portanto, se eu der aqui um clique, ele mostra a janela. Se eu der um clique aqui, ele mostra a mesma janela. Ele vai para a mesma janela porque isto está associado à classe e não ao objeto. Portanto, sim, eu criei aqui um tamanho default associado à classe. Se eu retirar o static, o size passa para cada objeto. Eu vou retirar o static e agora vamos ver que o size vai passar para cada objeto. Vou fechar estas coisas. Vamos aqui ao SuperTurtle. Retirar o static, compilar, fechar, compilar tudo, apanhar aqui st2,
Temos aqui o objeto, vamos olhar para o objeto. Ora bem, agora está aqui o size dentro do objeto. Estão a ver? Então eu retirei o static, o size passou para dentro do objeto. Agora cada objeto tem o size. Essa é a diferença. Ok? Está percebida a diferença entre static e não static? Remover e vamos continuar. Portanto, isto é uma constante que fica associada à classe. Ora, vamos a começar por desenhar o desenho 7. Public void draw 07 int width s. Mas assim, isto é para a altura e largura da janela. Portanto, a altura e largura da janela é números reais. Agora, este int, agora esta largura é largura em quadrículas. Portanto, isto vai ser 4 quadrículas. Sim. Imagino que temos uma que são 5 quadrículas. Sim. Se fazer metade, o int já não vai buscar. Ok, mas aqui assim não há metade de quadrículas, só há quadrículas inteiras. Exatamente. Aqui só há quadrículas inteiras, sim. Como é que vamos buscar metade de 5 quadrículas? Mas é assim, portanto, o método recebe o número inteiro e depois ao fazer as contas passa para double. Ao fazer as contas não há problema nenhum. Passa para double. Portanto, se a pessoa multiplicar o número inteiro por um double, o resultado é um double. Sim. Portanto, se eu chegar aqui, faço 5 vezes 5.5 e o resultado dá um double. Portanto, o método pode receber. Se for 5 já 2. 5 dividido por 2 Já não dá um double. dá um inteiro. Mas se um dos valores for double, o resultado é double. A questão é essa. Por 2 dá 2 e meio. Dá 2. Sim, mas como o size é double, tanto for perto tudo, sim. Não, correto. E aqui já vai Sim. Sim, mas aqui nós estamos a trabalhar com o conjunto de quadrículas e não há meia quadrícula. Portanto, sim, aqui não há meia quadrícula, portanto isto tem que receber inteiros, que é só quadrículas. Portanto, não há aqui meias quadrículas. Portanto, não vamos complicar. Sim. A fazer inteiro, a não fazer o polígono correto, e se passarmos os quadrados. Já vai correta. Tudo bem. Sim, sim. Sim. EGHT. Sim, mas aqui, portanto, isto em quadrículas, sem quadrículas não há meias quadrículas. Portanto, não vamos aqui complicar. Tá? Portanto, temos um método que vai receber largura e altura. Ok, então vamos lá começar aqui a desenhar isto. This.for word vai avançar para a frente a largura desses. Este S, o que é que eu posso dizer? É uma quadrícula, um square. Portanto, é uma largura diferente, porque isto é em quadrículas. Portanto, os metros recebem quadrículas e não recebem larguras mesmo. Vai buscar esse com size então. Não, isto depois quando eu chamar o método, eu vou chamar o método, é só um minuto. Eu vou aqui chamar o método run. Método run está aqui. Portanto, eu agora aqui vou fazer st.draw07. E agora, assim já estava aqui, e agora vou criar aqui estas variáveis. Portanto, aqui a largura é 4, a altura é 8. 8 quadrículas. Esse 4. Sim. A quadrícula é. Portanto, uma quadrícula é um quadrado. Sim, cada quadrado. Sim, porque cada quadrado é tamanho 20. Que é a constante que eu criei. Exatamente. E que vai depois multiplicar o 4 por 20, sim. Sim, mas depois se eu alterar o tamanho do quadrado, em vez de ser 20 passa para 30 ou 40, portanto está a ajustar tudo. Aquele valor. Portanto, é essa a ideia. A ideia é que depois a pessoa pode mudar ali o 20 para outro valor qualquer e faz para mais ou para menos à figura. Pois, exatamente. Basta aumentar a quadrícula. Então, eu diminuir, sim, aquilo. Sim. É tudo bater certo. Sim. Só com um único valor. Como sempre, se nós dividirmos tudo para o último, automaticamente vai dar 8 a 16.
Não. Portanto, é assim. Assim. Não tem de se manter uma proporção a nível de. Sim, a pessoa pode manter isso, mas por exemplo, agora vou fazer uma coisa diferente. Portanto, eu vou mudar, por exemplo, se eu mudar isto de 2 e 6, portanto, dar uma coisa parecida, não vai dar igualzinho porque os valores são diferentes. Mas se calhar fica a dar um dentro do outro, por exemplo. Sim, ou então, portanto, assim. Por exemplo, assim, Sim. a largura já não é metade da altura. Sim, tudo bem, mas isso não é preciso ser, não é preciso ser. Os desenhos lá estavam Sim. muito cedo. Ok, portanto, se eu puser colocar 2, 4, aí fica igual mais pequeno, sim. Sempre assim, aqui a ideia é a pessoa criar os métodos para fazer de acordo com a figura. E depois se a pessoa tiver parâmetros diferentes, dá coisas diferentes. Por exemplo, a pessoa pode criar figuras diferentes dando parâmetros diferentes. Não, pode ficar aí. Isto pode ficar aqui. Portanto, assim faz uma figura dentro da outra. Portanto, pode ficar aqui. Não há problema nenhum. Portanto, não vou andar, todas as variáveis estão criadas aqui só estou a alterar a variável. Portanto, eu não posso estar a criar a variável outra vez. Se eu criar a variável aqui outra vez, está erro. Se eu colocar aqui o int, ele diz a variável já existe. O que está a dar erro antes aqui. Portanto, se eu compilar isto, ele diz esta variável já existe. É só alterar. Sim, aqui é só alterar as variáveis. Falta aqui um ponto e vírgula. Sim. Deixa lá ver, close. HT. Ok, obrigado. Sim, isto também não afetava, aqui também não afetava, mas tudo bem. Tá. Sim, é bom ficar com o nome correto. Ora está, vamos continuar. Portanto, eu vou começar a desenhar aqui. Portanto, eu vou começar a desenhar neste ponto. Eu vou percorrer isto tudo. Termina aqui com a direção original. A ideia é isso. Portanto, ele desenha tudo e fica igual assim como estava. Mesmo no sítio de onde partiu. Então vamos lá fazer isto. Ele vai avançar para a frente. A largura vezes o size. Desse ponto left 90. Roda para a esquerda. Agora tem que andar. Agora ao fazer para cima vai andar. Portanto, para cima ele vai andar a altura toda menos metade da largura. Sim, portanto, a altura toda, que é isto, vezes o size, que é isto tudo, menos isto. Sim, também podem fazer isto ali, para aqui colocar parentes ali assim, mas para já vou meter assim. Menos isto. Sim, eu dividi por 2, sim. Que é metade. Dividir por 2, sim. É diferente aqui. Pode ser isto, dividir por 2, depois vezes aquilo. Ok, pode ser assim. Certo. Sim. Desse ponto, left. Portanto, ele está em cima, tem que rodar para a esquerda outra vez. Left de 90. E agora tem que fazer metade. Sim. Metade da largura. Ele está assim, agora tem que rodar para a direita. Desse ponto, right 90 graus. E daqui a pouco o Nuno vem fazer aqui o draw 8. Daqui a pouco o Nuno vem aqui ao quadro sem fazer o draw 8. Não sei se é daqui a pouco. Portanto, rodou para a direita. Sim, agora tem que andar a mesma coisa. Tem que andar aqui a mesma coisa. Sim, então, mas daqui a pouco já sabes quem é que vem cá. Ao quadro. Sim. Hoje tivemos em Sim. exatamente a mesma coisa. É parecida. Portanto, neste momento chegou acima, precisa de um left. Rodou, está virado para a esquerda, vai andar mais metade. Vai andar mais metade, outro left, para a esquerda, e agora tem que andar a altura toda. Tem que andar a altura toda.
Chegou lá em baixo, tem que rodar ainda, que é para ficar como estava inicialmente. Public Final, estética. Ok. Está o método implementado. Eu vou só executar e isso já mostro outra vez. Vou só executar isto, ver se isto faz alguma coisa. Ora bem, executar. É este, sim. Fez o esperado. Sim, sim. Portanto, fez um grande e depois outro pequeno lá dentro. Mas isso temos. Posso só olhar para a parte de drawings? Sim, sim. Onde tem essa parte do mais pequeno? O mais pequeno é este aqui. Altera as coisas e depois chama novamente o desenho. Sim, para alterar as variáveis, já normalmente vai ser o desenho mais pequeno. Se nós chamarmos o desenho, não fica tudo. Fica sempre igual. Sim, sim, fazia um por cima do outro. Continuar. Neste desenho, ao desenhar aqui a figura certa, começou em baixo, deu a voltinha toda e terminou em baixo, igualzinho como começou. É assim, eu podia fazer com que ela acabasse com um outro ponto qualquer. Portanto, eu tenho a mover com um ponto qualquer, que neste caso seria útil para fazer este desenho de baixo. Portanto, se a tartaruga acabasse aqui neste ponto, podia ser útil, ou neste ponto, podia ser útil depois para fazer este desenho. Mas como esta peça vai ser utilizada para fazer este desenho e para muitos outros desenhos, então é melhor acabar aqui, porque a pessoa não sabe para quais são os outros desenhos. Porque isso vai ser utilizado para muitos desenhos diferentes. Vai ser utilizado para muitos desenhos diferentes, vai ser lá para acabar num sítio. Portanto, não há nenhuma razão para isto acabar aqui. Portanto, é útil para este desenho, mas depois para os outros já não era útil. Já pode não ser, podemos escrever, começar aquele desenho lá em cima. Pois sim, quer dizer, pode ter assim. E a questão é que quando a pessoa está a desenhar este aqui, a pessoa pensa só neste e não pensa aqui nisto. Não pode pensar onde é que vai ser aplicado, porque vai ser aplicado em muitos desenhos diferentes depois. O outro, depois independentemente do outro, mas Sim, é que sim. temos que levar a tartaruga. Sim, a pessoa tem que passar daqui para aqui, ou passar daqui para aqui, e depois tem este, e depois passa para aqui. Depois depende como é que, qual é que é o desenho final. E isso tem que ser sempre construído consoante formos desenhar. Sim, mas a questão é, quando a pessoa cria uma figura, a pessoa só pensa nessa figura, não pensa em mais nada. Sim, sim. Portanto, método para ir para uma certa posição, sem utilizar o move nem o set location. This ponto pen up, this ponto pen down. No fim coloca essa careta em baixo. E aqui no meio faz o deslocamento. Para fazer o deslocamento é this ponto forward, avança-se para a frente este valor, vezes isto, andar para a frente. Desse ponto agora temos que ir para a perpendicular, left 90, isto pode ser left ou right, aqui na perpendicular, e agora temos que andar em termos de altura. Portanto, esses parâmetros podem ser positivos ou negativos, quer dizer que podem andar para trás ou para a frente. Ok, e assim a pessoa consegue ir para outra posição sem utilizar o set location. Pen down, sim. Podemos colocar com isto, podemos colocar a figura Onde quiserem, sim. Sim, porque na verdade ela anda, ela está a andar, ela anda, só que não escreve, porque a caneta está em cima. Sim, sim. Sim. Então, sim. Mas só escreve. Só vai Sim. uma vez. Vai tantas vezes a altura Sim, e a largura. sim. Mas como assim, mas falta aqui assim um right desse ponto, right 90. Pode ter o mesmo. Que é para eu andar para trás outra vez, sim, para ter mesmo ângulo, sim. Sim. Este método é um método equivalente ao set location. Portanto, como não podem utilizar o set location, podem utilizar este. Mas este funciona em termos de quadrículas.
Estás a andar um conjunto de quadrículas para um lado, um conjunto de quadrículas para o outro. Vamos lá experimentar isto. Sim, vamos lá experimentar isto. Ora, método run. Temos isto aqui. Eu vou. Mas temos que atribuir antes de usar aquele o tamanho. Ok. Sim, temos. Ora, eu vou colocar estas duas linhas aqui em comentário. Portanto, isto, estas duas. Vou colocar em comentário. Não, é só para colocar aqui um ciclo à volta disto. For int i igual a 0 e menor que 5 e mais. Faço isto. Portanto, desenho uma figura. st.goto avança esta largura, altura 0, ponto e vírgula, fecho o ciclo e para mostrar que isto funciona também com outros ângulos, vou aqui fazer um left, vamos rodar a 45 graus. Compilar. Vamos ver o que é que isto dá, a seguir já explico. Este aqui, vamos lá trocar isto ao contrário, senão depois eu acerto sempre no boneco errado. Foi quase. Grosso. Eu vou rodar ao contrário, rodar para baixo. Rodar isto para baixo. Right. Compilar. Sim, já vou mostrar. Inicialmente estava aqui a tartaruga, rodei 45 graus, pedi para fazer o primeiro desenho, ou seja, o primeiro desenho ficou aqui, utilizei o GoTo para andar para a frente, ficou aqui, pedi para fazer o desenho, o seguinte, eu fiz o seguinte, GoTo anda para a frente, desenho o seguinte, GoTo anda para a frente, sempre assim. Porque eu estava a fazer confusão, era as variáveis, os parâmetros, né? Você define, altera os parâmetros logo ali atrás. Portanto aqui, eu estou a rodar, só para mostrar que isto pode ser com outro ângulo qualquer. Peço para desenhar uma vez e avanço para a frente. Avanço para a frente. Portanto, digo que quando anda para a frente, portanto, em altura 0, portanto, ele mantém a linha, ponta virado. Se eu fizesse lá em cima, era... tinha que utilizar tantas vezes quanto fosse necessário para pôr o que quisesse. Sim, por exemplo, se o ângulo estiver na horizontal, faz uma coisa na horizontal. Pode ir buscar várias vezes. Sim. O mesmo. Se o ângulo estiver na horizontal, faz na horizontal. Sim, aí é uma questão de ângulo, não é? Assim, mas é assim, isto eu coloquei o ângulo para mostrar que o GoTo está a funcionar bem. O GoTo está a funcionar bem, que é independente quando estiver a rodar, e isso fica com a direção certa. Só, por exemplo, isso é sempre com o mesmo desenho, não é? Sim. Mas se quiséssemos aplicar outros desenhos, ok, então tínhamos sim. que utilizar o GoTo várias vezes até chegar a um... Sim, até chegar onde queria, sim. Não, portanto, faz um desenho, chama-se o GoTo, faz o próximo desenho. Chama-se o GoTo, chama-se o próximo. Portanto, o GoTo a gente coloca, Só colocar. uma vez. E entre cada desenho, eu vou aqui fazer. Mas imagino que quero pôr o Goal Set, fazer um aqui e depois outro lá em cima. Sim. Por exemplo, sim, eu vou então colocar isto em comentário. Coloco isto em comentário. Sim. Desenho o 7 e agora vou desenhar o 7 afastado. Vou mais para cima. Portanto, eu vou, por exemplo, aqui assim, colocar altura sobre 2. Portanto, desenho o primeiro, avanço a altura, avanço a largura e subo um pouco, subo metade da altura e desenho o próximo. Mas se quiseres começar ali ao cantinho do... Sim, então, portanto, deixa lá colocar isto então aqui na horizontal, para ser mais fácil. Se quer começar lá em cima, se começar lá em cima, já vem em qual canto? Em qual canto é que queres que comece? Aqui neste? Não, Neste cantinho. Portanto, aqui isto será sobre 2 e aqui em termos de altura, é a altura menos largura sobre 2. Eles são a metade daquilo.
Isto, sim, aqui um essa, mais. Então agora vou ficar para cima. Do raciocínio aí de. Sim. Assim, mais quadradinho para cima, mais quadradinho para baixo. É só contar os quadrantes. Sim. Básico. A ideia é fazer que essa é básica. Aqui eu É voltou a mais massa fácil básica. do que o que. Uhum. Depois para o canto superior lá para começar o amarelo lá no cantinho. Não é? Olhamos para trás. Sim.